A súmula 366 do TST é uma súmula bastante importante porque ela trata sobre um tema muito comum no processo do trabalho, que é o tema de jornada de trabalho. Especificamente, a súmula versa sobre a questão dos chamados minutos residuais, que é aquele tempinho, aqueles minutinhos ali a mais ou a menos na jornada, que vai se discutir justamente se esses minutos podem ser horas extras, se podem ser descontados do salário do empregado, né? Essa que é a discussão que envolve minutos residuais. E antes de mostrar aqui a súmula e mostrar também a redação atual da CLT pós-reforma trabalhista de 2017, que a gente vai ver inclusive que a súmula ela foi parcialmente superada, pelo menos aqui pela reforma de 2017, o fato é, a gente precisa compreender a origem da súmula, né? E é interessante perceber que esse aqui é um exemplo em que a jurisprudência influenciou o legislador. Essa situação, essa figura, esse instituto, eu posso chamar assim, dos chamados minutos residuais, foi um instituto que começou, na verdade, na jurisprudência. E nada mais era do que a aplicação do princípio da razoabilidade. Aquela ideia de que, olha, se houver uma variação ali de alguns poucos minutos, e essa variação foi fixada pela jurisprudência inicialmente em 5 minutos a marcação, então variações de 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída, né, essas variações dentro de uma ótica de razoabilidade se entendeu que não deveriam ser computadas nem para mais, quer dizer, nem para gerar horas extras, por exemplo, e nem para menos, quer dizer, nem para descontar esses minutos da jornada do empregado e, consequentemente, descontar do salário desse empregado esses minutos, né? Então, a aplicação prática da razoabilidade e que se ancorava também numa ideia de que muitas vezes pode acontecer, né, podem acontecer variações, por exemplo, na situação em que a empresa disponibiliza um relógio de ponto, né, e aí o empregado tinha que ir naquele local ali específico para poder registrar sua entrada, sua saída, né, ou então o seu intervalo para o almoço, e aí muitas vezes não havia, por exemplo, é claro que não vai ser possível que exista um relógio de ponto para cada empregado e, consequentemente, pode ser que o empregado tenha que esperar 1, 2 minutos ali para marcar o ponto, pode ser que haja um pequeno atraso, enfim, de 1, 2, 3, 4, 5 minutos, né? E aí, portanto, por uma ótica de razoabilidade, se fixou esse entendimento. Não é razoável, então, descontar esses minutos e nem também computar esses minutos para fins de horas extras, para fim de gerar uma jornada extraordinária, ok? Bom, dito isso, vamos então ver aqui a súmula. A súmula fala assim: cartão de ponto, registro, horas extras, minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc. Bom, essa parte final é que foi superada pela reforma trabalhista de 2017. Essa parte em que a súmula fala, né? Não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual. Essa partezinha aqui, sim, foi superada. Já vou mostrar na sequência aqui o dispositivo da CLT pós-reforma que superou, que ultrapassou esse entendimento, tá? Mas o entendimento base, digamos assim, né, que é justamente essa questão dos minutos residuais, os 5 minutos no começo da jornada ou no final da jornada, isso permanece válido, permanece vigente. E como eu falei aqui, inclusive, essa situação, essa razoabilidade, essa ideia de razoabilidade se iniciou na jurisprudência inicialmente e com o passar dos anos isso foi introduzido na CLT, tá? Então é uma demonstração aqui de uma praxe, de uma prática jurisprudencial que acabou influenciando o legislador. Bem interessante aqui esse exemplo, tá? Bom, então a ideia é essa, né? 5 minutos. Então digamos que o empregado tem uma jornada, né? Ou melhor, tem um horário de trabalho fixado como sendo das 8 da manhã às 17 horas, né? E aí ele teria ali um intervalo para almoço de meio-dia às 13 horas. Esse empregado, portanto, tem uma jornada de 8 horas trabalhadas, certo? O que a súmula fala, o que a própria lei fala é o seguinte: se houver uma variação aqui, digamos que esse empregado, por exemplo, ele chegue às 7h55 da manhã. Ele já inicia o trabalho às 7h55 da manhã.
tá? Esses 5 minutos a mais são horas extras? Não, em princípio não são horas extras. Digamos que esse empregado saia do trabalho 17 horas. Ou digamos que esse empregado saia do trabalho, digamos aqui, né? Cadê? Digamos aqui 17h05. 17h05, tá? Perceba, ele trabalhou nesse dia aqui 8 horas e 10 minutos. Concorda comigo? Ele passou 10 minutos aqui. Só que os 10 minutos não são considerados horas extraordinárias, tá? Agora, é claro que essa letra fria da lei, digamos assim, isso tem que ser visto também no caso concreto, tá? Porque vamos pensar numa situação, eu dei aqui um exemplo de um dia que o empregado chegou às 7h55 e saiu 17h05. Esses 10 minutos, eu tenho 5 minutos a mais no começo e 5 minutos a mais no final, né? Perceba, totalizou 10 minutos diários, está dentro do limite máximo, né? Então, portanto, de acordo com a súmula 366, de acordo com a CLT, esses 10 minutos não são horas extras, tá? Agora, é claro que se isso for uma prática da empresa, né, uma prática naquele contrato de trabalho, digamos que todos os dias ou cotidianamente, né, com uma frequência considerável, esse empregado ele fique 10 minutos a mais. Todos os dias, em vez de entrar 8 e sair 17, ele entra 7h55 e sai 17h05. Tá? Aqui talvez houvesse uma situação de abuso de direito, uma situação de desvirtuamento desse instituto dos minutos residuais, né? E, portanto, seria uma situação de não incidência da súmula 366. Tá? Então, isso tem que ser visto casuisticamente. Né? Então, por exemplo, aconteceu um dia em que ele chegou às 7h55 e saiu 17h05. Mas no outro dia, por exemplo, ele entra 8h03 da manhã e ele sai 17h50, ou melhor, 16h55. Né? Então ele chega 3 minutos mais tarde e sai 5 minutos mais cedo. Né? Beleza, isso aqui faz parte então dessa visão aqui, dessa ótica de razoabilidade, esses minutos aqui. Então a gente percebe que existe uma oscilação da jornada natural. Né? Então esses minutinhos a mais ou a menos vão ser desprezados. Essa aqui é a jogada aqui, tá? Então ele chega a 8h03, ele chega a 8, ele chega a 7h59, ele chega, enfim, a mais ou a menos, né? Então é isso que vai acontecer, esses minutos vão ser absolutamente desprezados, tá? Mas isso, é claro, não vai autorizar uma situação de fraude como essa que eu falei, em que todos os dias o empregado, por exemplo, fica 10 minutos a mais, tá? Então cuidado com esse detalhe que é importante. E o detalhe importante é o seguinte, essa situação, né, essa situação dos minutos residuais, dificilmente vai se aplicar naqueles casos de banco de horas, né? Naqueles casos de banco de horas. Porque numa situação de banco de horas, em que a empresa computa, né, aquela situação ao longo do mês inteiro, e aí vai ter um saldo positivo ou negativo no banco de horas, né, o que vai acontecer é que vão ser computadas não apenas as horas, mas também os minutos trabalhados. Tá? Então pode ser que numa situação de banco de horas, pode ser que isso resulte eventualmente num saldo positivo ou num saldo negativo para esse empregado. Digamos que o empregado ele vem ali constantemente trabalhando 7 minutos a mais, 8 minutos a mais. Né? No final de 20 dias trabalhados, isso pode gerar uma hora extra para ele, sim. Tá? Ou também, eventualmente, pode gerar um saldo negativo, caso esse empregado, ao longo do banco de horas, ao longo do período considerado, ele venha trabalhando menos minutos. Tá? Então, essa é uma situação que dificilmente vai ser verificada na figura do banco de horas, ok? Cuidado com mais esse detalhezinho importante. Aqui está o dispositivo legal, então, né, que positivou esse entendimento da jurisprudência, que prevê justamente isso. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários, ou seja, igualzinho à súmula 366. Né? Nesse ponto aqui, a súmula permanece vigente. O detalhe aqui é o seguinte, se houver uma extrapolação desses 5 minutos no começo ou no final, ou também a extrapolação do limite de 10 minutos diários, esse período inteiro vai ser considerado como hora extraordinária. Tá? E essa é uma situação que às vezes gera também uma certa dúvida e gera uma certa ambiguidade. Né? Porque vamos pensar aqui o seguinte, se esse empregado, por exemplo, ele entrou 7h55, entrou 5 minutos antes, e ele saiu, por exemplo, 17h06. Né? 17h06. Nesse caso aqui, 5 mais 6, 11 minutos. Então, 11 minutos, né? A totalidade desse tempo aqui, os 11 minutos, vão ser pagos como horas extraordinárias. Tá?
Não é só aqui esse 1 minuto a mais, por exemplo, aqui, porque ele saiu 17,6. Não. Na verdade, caso seja ultrapassado o limite máximo de 10 minutos diários, né, somando aqui a entrada e saída, a totalidade desse período vai ser pago como hora extra. Então, se ele saiu 17,6, ele vai ter 11 minutos como hora extra e não 1 minuto como hora extra. Tá? Então, cuidado com esse detalhe também, que é bastante importante. Ok? E aí, a superação que veio aqui, então, pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, diz respeito à parte final da súmula que a gente viu. Por quê? Porque essa reforma introduziu aqui o parágrafo 2º, modificou, na verdade, o parágrafo 2º no artigo 4º da CLT, prevendo o seguinte: não se considera tempo à disposição, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, que a gente acabou de ver, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Ou seja, se o empregado está nas dependências da empresa, está dentro do estabelecimento, mas ele está desempenhando uma atividade particular, ele está ali porque ele quer estar e não está ali para estar à disposição do empregador. Ele está na empresa, por exemplo, porque existe um culto, uma missa dentro da empresa, né? Uma capela dentro da empresa, ele está assistindo essa missa, esse culto, ele está relaxando, descansando, ele está estudando uma coisa particular dele que ele quer estudar, ele está fazendo um lanche ali antes de começar o trabalho que não se computa na jornada, né? Ele está trocando ideia com os amigos ali, ele está tomando um banho porque a empresa disponibiliza ali e ele resolveu tomar banho na empresa, né? A questão do uniforme, que é uma questão que às vezes aparece nos processos, né? E também há muita confusão com relação a isso, né? O tempo de troca de uniforme, quando é que esse tempo vai ser um tempo de trabalho, vai ser um tempo à disposição e, portanto, um tempo que pode gerar, portanto, a figura da hora extra? O próprio dispositivo já prevê, que é uma situação até intuitiva. Antes mesmo de existir esse dispositivo, a gente já podia dizer isso. Olha, o uniforme ele vai ser um tempo de trabalho, a troca de uniforme é tempo de trabalho quando o empregado é obrigado a trocar de uniforme na empresa. Esse empregado não pode vir vestido. Por exemplo, a empresa determina o uso de uma calça específica, uma camisa específica, e o empregado não pode ir para a rua, por exemplo, ou sair de casa com essa roupa. Ele só pode colocar essa roupa dentro da empresa, né, por alguma questão de segurança ou estratégia da empresa, enfim, né? Aí, nesse caso, esse tempo de troca de uniforme, ele vai ser um tempo à disposição do empregador, né? É claro que, em princípio, uma situação de trocar uma camiseta, por exemplo, uma camisa é algo muito rápido, né? Então, por mais que às vezes a gente veja em processos, as pessoas falam, não, eu para trocar de camisa eu gastava 15 minutos, né? Para trocar de camisa, né? Olha, a pessoa para trocar de camisa, qualquer um troca de camisa aí em 1 minuto, máximo, né? Só tirar a camisa, botar a camisa, acabou, né? É diferente de uma situação, por exemplo, de um uniforme ou uma indumentária, digamos assim, de trabalho diferenciado. Vamos pensar a situação do vigilante. O vigilante armado tem que colocar colete à prova de balas, tem que colocar toda uma roupa especial. É claro que essa indumentária, esse uniforme, entre aspas, do vigilante, é claro que nesse caso demora muito mais. Nesse caso, se ele fala, olha, eu demoro 15 minutos para colocar o uniforme, nesse caso sim, faz sentido, né? Porque é mais demorado, porque envolve um certo cuidado, é mais difícil colocar aquela situação. E aí, claro que vai ser tempo à disposição também do empregador nesse caso, tá? Agora, se o empregador permite, possibilita que o empregado já saia de casa com uniforme, não há nenhum impedimento, né? Pelo contrato de trabalho, não há nenhum impedimento que o empregado use, né? Ou saia de casa com uniforme, saia da empresa com uniforme para ir para casa sem nenhum problema, né? Mas o empregado opta por trocar de uniforme na empresa por uma opção própria, né? Nesse caso, esse tempo de troca de uniforme não é considerado tempo à disposição do empregador. É isso que diz aqui o dispositivo para nós, beleza? Então, se for uma atividade particular desse trabalhador,
né, uma atividade que ele está na empresa, mas ele está ali por opção própria, não está à disposição do empregador, é claro que isso não é tempo à disposição, é claro que isso não pode ser computado como tempo de serviço, né? Parece algo intuitivo, algo evidente, né? O dispositivo ele vem trazer essa previsão expressa, né? E aí superando aqui sim, eu diria, a súmula 366 nesse ponto, né? Aqui, caso se interpretasse a súmula com essa conotação, porque a própria súmula aqui, se a gente for olhar, ela não é tão clara, né, nesse sentido, porque ela fala, não importa as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, né? Mas ela não especifica, né, essa higiene, né, essa troca de uniforme, até que ponto isso aqui é uma decorrência do trabalho, é uma necessidade do trabalho ou não, né? Então a súmula era um pouco ambígua, mas certamente dava margem muito forte ao entendimento de que nesse caso seria tempo à disposição. Então essa parte aqui a gente pode considerar superada, mas o restante da súmula com relação aos minutos residuais em si permanece de pé, permanece vigente. Maravilha, minha gente? Com isso conseguimos fechar aqui mais uma súmula do TST. Continue acompanhando o canal, deixe seu like, sua inscrição, seu comentário, compartilha com um amigo, com um colega se esse vídeo foi útil para você e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Grande abraço!